Após ser reintegrado às suas redes sociais, Trump está de volta e em alto estilo. O ex-presidente dos Estados Unidos aproveitou para anunciar que será preso nessa terça-feira, dia 21 de março de 2023. Eu ouvi um amém? E agora nós temos o ex-presidente Donald Trump anunciando nas suas redes sociais que será preso. Para a gente entender um pouco melhor essa história, eu vou trazer aqui uma informação do Jornal da Band. Depois de um gancho de 2 anos, Donald Trump teve os perfis nas redes sociais reativados e já começou a causar polêmica. Disse que vai ser preso e convocou protestos. Eduardo Barão. Estou de volta. Assim, o ex-presidente americano anunciou seu retorno às redes sociais desde que teve suas contas reativadas. Depois da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, os perfis de Donald Trump foram suspensos por um período de 2 anos, logo após ele perder a eleição para Joe Biden. Nesse período, Trump chegou a criar sua própria rede, a Truth Social, mas que nunca teve a mesma quantidade de seguidores. Nesse sábado, o ex-presidente voltou a se manifestar e surpreendeu, dizendo que espera ser preso na próxima terça-feira em Nova York. Promotores de Manhattan acusam Trump de ter pago um suborno de $130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, com dinheiro de campanha, para que ela não revelasse um caso com o republicano antes das eleições de 2016. O ex-presidente nega o relacionamento e conclamou seus apoiadores a realizarem protestos em frente ao tribunal. Um amplo esquema de segurança foi planejado para evitar problemas na região onde o júri será realizado. Além desse caso, Donald Trump está sendo investigado por outros crimes. Em Washington, o ex-presidente foi acusado por incitar a insurreição e conspiração para fraudar as eleições de 2020. Além dessa ação, Trump está sendo investigado por ter levado documentos confidenciais quando deixou a Casa Branca. Eu juro que eu ia ver uma peruca voando naquela última take ali, cara, mas não foi dessa vez. E aqui nós temos aqui o problema dele. Stormy Daniels, alguma coisa assim, a atriz com quem ele teria tido um caso e ele teria pago, subornado ela, e isso talvez entraria aí a gente vai ter que ver com calma como que os promotores vão discorrer sobre essa questão, mas seria tanto talvez uma irregularidade contra o processo eleitoral, mas tem uma outra irregularidade também que está sendo apurado no bojo desse contexto, que é o que pegou, por exemplo, o Al Capone, que é o quê? A questão dele não ter colocado esse pagamento, ou ter colocado esse pagamento nos livros tributários, nos livros fiscais, nos livros de controle de contabilidade da sua empresa de uma maneira fraudulenta. E aí lá o bicho pega quando você está falando de fraude fiscal, de fraude financeira. É a única coisa que os Estados Unidos realmente costumam colocar as pessoas, né, na cadeia. Sei lá, vamos esperar, né? Eu gostaria que essa previsão dele se concretizasse. Acho pouco provável, mas já é um alerta, né? Ele já está preocupado e já está tentando mobilizar a galerinha, a galerinha do Capitólio lá, para tentar pressionar o povo. Não sei se isso é um tiro no pé. Alguns analistas, Anderson, estão achando que e o próprio Elon do Twitter, né? E se o Elon pensa que vai ser desse jeito, a gente já pode pensar do contrário, porque tudo que ele tem feito e falado só tem sido bosta, né? Mas o próprio Elon Musk disse que se ele for preso, ele vai garantir a presidência dos Estados Unidos, que vão votar nele, que ele vai ser o grande herói, tipo, mais ou menos como aconteceu com o Lula aqui. Você concorda com esse raciocínio, cara? Uma das questões da modernidade, que a gente acompanhou principalmente no país que vivemos, o fascismo já faz isso há muito tempo, mas uma coisa é quando está no nosso quintal, que a gente percebe muito mais, que tem que ter um inimigo em comum. Você tem a necessidade de sempre estar aquecendo o seu cercado com ódio. Você tem que ter aquela coisa meio norte-americana do super-herói, né? Você tem que criar um vilão para justificar um herói. Então, o que a gente vê aqui é o Trump, mais uma vez, nunca contribuiu para nada de bom,
e quando aparece, ele aparece para trazer uma apreensão no país. É igual o Bolsonaro, né? Tem uma brincadeira que eu vi esses dias, eu falei Bolsonaro, que ele está esperando o projeto do governo, se é que vai sair lá, que é do Márcio França, não sei, junto com o Freixo. Vamos acompanhando isso, a passagem chegar a R$200 para ele voltar para o Brasil, porque ele não está conseguindo. O Trump tem essa necessidade, mas a gente está falando de um cara que ele sabe lidar com mídia social como poucos, né? Porque uma das coisas que essa extrema-direita tem é o meio de produção tecnológico. Tanto é que ele fez um aplicativo, um Twitter para ele, uma rede para ele. Ele tem condições. Gente, o Trump, ele não é um cara rico, ele é bilhardário, entende? A gente está falando de um outro nível de pessoa que tem empresa em tudo que é lugar. Então ele tem condições de fazer tudo isso. Mas tem uma coisa assim, mas será que ele pode ser preso? Eu vou te dizer uma coisa muito triste. É mais fácil ele ser preso do que o Bolsonaro, porque é o seguinte, os Estados Unidos é o berço do capitalismo, e com dinheiro lá não se brinca. Então importa que você seja, se você ficar devendo, você lembra, acho que é da Heron, acho que era a empresa, lá você não brinca com o dinheiro. Se você estiver devendo, você vai quebrar, você vai preso. Tanto é que tem aquele filme maravilhoso do Will Smith, que você fala e você não pode ficar falido, né? Aquela ideologia de você ter que se manter minimamente, senão você vai para albergue, você vai até preso, você não pode ficar devendo, não existe dever nome sujo. E Em Busca da Felicidade, acho que é esse o nome, se eu não me engano, acho que é esse o nome do filme. Então, eu acredito que o único fio de esperança para isso acontecer é porque lá não se... A questão moral dele estar com uma garota de programa, ou se ela não é garota de programa, isso daí não interessa. Meio que isso daí passa, né? A questão é mesmo ficar devendo. Se ele estiver devendo para o fisco, ele fez alguma irregularidade que tirou dinheiro do... Aí sim, daí isso é fatal lá. Olha que loucura, é capitalismo mesmo. Vale muito mais você ser condenado porque você criou uma dívida ou burlou o fisco do que as questões morais que envolvam a sua gestão ou tudo que é a figura do Donald Trump, né? E depois um cabe aqui, porque senão vai se estender muito, mas em relação ao Twitter, eu já dei uma opinião que todo mundo não concorda comigo, e isso faz parte da democracia. Por ele ser um presidente da República, ele ser chefe maior, ele não pode se apagar o Twitter de uma figura que faz parte da contribuição, por mais que ele seja de extrema-direita. Se não quer deixar público, que guarde esse material para que a gente possa estudar, os jornalistas, os historiadores, os sociólogos, mas não pode só apagar, porque a gente precisa disso até para combater isso que a gente vê e a gente aprendeu. A gente aprendeu muito com o Donald Trump e essa forma de fazer ódio até para conseguir combater aqui Jair Messias Bolsonaro. Então, nesse ponto, ele pode não estar público, mas outra coisa que isso é um papo para outra vez, temos que responsabilizar a plataforma que lucra muito com o ódio que é desenvolvido dentro da sua plataforma. Mas eu espero que... terça-feira teremos novidades. Então, agora vai começar. Antes era 72 horas, agora é terça-feira. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem isso. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados
neste descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.